Oi, Olá, como é que estamos? Boa olha, tia tarde. Betisa. A gente vai esperar um pouquinho o pessoal entrar, Saricota. Toca do Ceará, Sarinha, minha filhota linda. Olha aí a tia Camila. Tia Camila está presente. Ed, seja bem-vindo! A gente está muito ansioso por esse dia de hoje, para a gente poder conversar um pouco do lançamento do livro do Ricardo, que aconteceu aí em meio à pandemia, e aí a gente não pôde fazer o lançamento presencial, Presencial. mas a gente pensou numa data que pudesse ter mais pessoas presentes, um sábado, 4 horas da tarde, para ser mais descontraído também, e para que a gente pudesse ter a presença de pessoas queridas, né? Então, muito obrigada a todos que estão aqui com a gente. Vamos esperar mais um pouquinho. Enquanto não começa, ó, eu já tenho o livro aqui nas minhas mãos. Para quem não tem ainda, Adquiram. Adquiram, que é um livro que eu acho que vai ser muito bom. Vai ajudar oi, muita gente aí. Dani! Primeira coisa é se todo mundo está escutando a gente bem. Tá todo mundo escutando, tá direito o som. A Dani do Rafa, amor. Eu sei, tô vendo. Legal, Dani. Obrigado. Doutor Kildere. Olha aí. Quem é vivo aparece, rapaz. Grande amiga aí de muitos anos. Amigo da engenharia. Como diz lá no Nordeste, cabra bom. Você quer ir começando? Que E a horas? gente vai vendo se Espera mais pessoas mais vão entrando. mais um minutinho, dá 5 minutos aí pro pessoal começar. Se chega mais Olha, alguém. Fernanda, amiga linda do meu coração. Obrigada por ter você aqui, viu? Quem puder compartilhar no direct, as pessoas para irem entrando, é melhor. Tem algumas pessoas que acabam esquecendo do horário, confundem. Ou não tem o link, né? Às vezes não tem um link para acessar. Não copiou. Vamos lá, Manu. Acho Vamos, que 5 minutos já. Daqui a pouco a gente. O tempo é curto. vamos. Para quem está com a gente Germano aqui, aí, ó. Germano entrou oi, aí. primo! Obrigada pela presença de todos, tá? A gente está querendo compartilhar esse momento, mais uma conquista que veio aí no momento da pandemia, né? Que o Ricardo vai poder contar um pouquinho para todo mundo como foi que nasceu a ideia do livro. E depois a gente vai ter outros momentos assim, ele vai falar melhor
dos tópicos, como ele pensou o livro, do método que ele usa no livro e como a gente pode aplicar esse método praticamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Vocês que forem acompanhando, tiverem dúvidas, perguntas, aí vocês vão fazendo, depois eu vou anotando as perguntas e depois a gente abre para ele responder, tá bom? É contigo agora. Tá certo. Primeiro, agradecer a todo mundo, né, que está participando, que tá dando um pouco do tempo de vocês aí para poder, nesse sábado, normalmente sábado é um dia de descanso, é um dia de curtir a família. Então, primeiro agradecer esse presente que vocês estão me dando aí de compartilhar um pouco de tempo com vocês, contar um pouquinho do que eu tenho para dizer. Como a Manu falou, nós vamos fazer nessa live aqui 3 momentos distintos. Primeiro, eu vou tentar explicar para vocês por que me interessou escrever esse livro, de onde veio a ideia de escrever esse livro. Tenho certeza que muita gente deve ter ficado surpreso, porque quem me conhece nunca imaginou que eu escreveria um livro, quem conhece minha personalidade. Depois eu quero falar um pouquinho de qual foi a maneira que eu tentei arrumar, tentar transcrever em palavras, no livro, o que eu aprendi e de forma simples para poder ser algo perceptível e fácil de aprendizado para todo mundo. Tem vários métodos aí no mercado, aí, muita gente falando disso, mas eu acho que eu encontrei na minha vida, encontrei uma maneira que, para mim, foi um estalo que deu na minha vida, na minha cabeça, na minha forma de pensar, que fez com que eu me interessasse em compartilhar isso com vocês, que eu acho que vai ser muito interessante. E no final, com tudo isso que eu escrevi no livro, que quem já comprou, quem já leu, já pode ter percebido, no final, como é que a gente pode aplicar isso à nossa vida, no nosso cotidiano, no dia a dia, e a gente conseguir alcançar outros níveis aí de percepção da vida, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar de onde veio a ideia de escrever esse livro. Como eu falei, quem me conhece nunca imaginou que eu pudesse um dia escrever um livro, porque conhece minha personalidade, às vezes pode até me achar muito extrovertido, mas sou muito tímido, sou muito na minha. Então, escrever um livro e colocar o que eu coloquei no livro e me expor da maneira que eu me expus, para mim, realmente, até para mim, foi uma surpresa muito grande. Mas a gente vai envelhecendo, vai crescendo, vai amadurecendo, e as ideias que a gente tem no passado vão mudando, né? E aprendi também que, por mais que eu achasse que não pensasse em escrever um livro, acho que no fundo, isso já estava na minha mente, já estava no meu consciente, meu subconsciente, e o livro foi apenas a materialização de algo que eu já queria bem antes, bem lá na minha infância, na minha adolescência, talvez fosse isso, passar para todo mundo uma coisa que eu acredito. Antes de tudo, dizer o seguinte, que quem me conhece sabe, eu sou engenheiro, não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou terapeuta, então a ideia do livro não é passar conhecimentos técnicos dessa área, mas fazer uma correlação desses itens dessas ciências com outra ciência que eu gosto, que é a física. Então a ideia do livro foi essa daí. Então, no livro, eu falo um pouco da minha vida pessoal no começo, e é por isso que eu tive interesse em fazer o livro, porque eu tive muitos altos e baixos na minha vida, profissional, pessoal, e desde da minha infância sou católico, e quando eu casei com a Manu, comecei a frequentar também a Igreja Batista, né, evangélica, mas todas as palavras, como eu diria, todas as passagens bíblicas que eu lia, para mim aquilo era uma verdade, mas uma verdade muito teórica. Aquilo não me dava segurança de que eu acreditava naquilo, mas por que aquilo acontecia? Por que era daquele jeito? Por que Jesus lá, seus discípulos falavam aquilo, aquelas passagens, e a gente acreditava naquilo, tinha fé naquilo, mas no fundo, meu coração ficava pensando, pô, mas será que é assim? Como que é? A nossa vida é isso? Qual o sentido disso tudo? Então, eu sempre fui muito questionador. E aí, nesse questionamento, eu fui lendo alguns livros, lendo alguns outros autores,
outros tipos de ciências, fui para a filosofia, li alguns livros e, em um certo momento, eu comecei a entrar na linha da física quântica. E aí, como engenheiro, a física faz muito parte da minha vida. E aí teve um momento lá da física quântica onde eu consegui juntar tudo isso e entender e ter certeza que aquelas palavras que estavam tanto ditas pela filosofia, psicologia e pela religião, eu vi que tinha um fundamento físico provável, provado, experimentado, né, e comprovado de que realmente era possível acontecer. Então, aquilo dali para mim foi o estalo que deu e eu pensei, pô, achei o que era que eu estava procurando. E a partir dali, eu comecei a ler mais sobre a física quântica, mais sobre psicologia, mais sobre filosofia, e tudo foi se encaixando e fazendo sentido na minha cabeça. Pronto, eu acho que agora achei o que é a verdade da vida, né? E aí, por isso, o título do livro, e esse título do livro, eu pensei nesse título, por isso que eu digo que isso já vinha de muito antes, a ideia de escrever esse livro, né? E há muitos anos atrás, numa roda de amigos, e a gente bebendo e conversando, e quando a gente estava já mais para lá do que para cá, e aí a gente falando da vida, falando das nossas profissões, eu falei, rapaz, a vida é bem mais além do que isso. E isso faz anos. E agora, depois que eu descobri que realmente a vida é bem mais além do que a gente pensa do que é, foi que me deu vontade de escrever o livro e tentar passar para vocês esse conhecimento que eu adquiri, tá? Nessa minha vida eu tive muitos altos e baixos na minha carreira, na minha vida profissional e na pessoal, como eu falei. Já me casei, já me separei, já arrumei emprego, já perdi emprego, já ganhei bastante dinheiro, já perdi bastante dinheiro. Então, essa vida, quando a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo e vai buscando o sentido disso. E aí foi isso que me fez também, depois que me despertou, que eu descobri essa verdade, que eu penso que a minha vida começou a entrar numa normalidade, as coisas começaram a acontecer muito rápido, muito coisas que a gente não imaginava, e a Manu participou muito disso comigo no dia a dia, de momentos que a gente está rezando, orando e pedindo que as coisas acontecessem, não aconteciam, mas depois que a gente começou, principalmente eu que comecei a entender essa verdade, comecei a aplicar essa verdade na minha vida, mudou tudo, mudou da água para o vinho. Graças a Deus estamos no outro modelo de vida, as coisas estão acontecendo, as bênçãos, né? Quem fala pro lado da religião, as bênçãos vão acontecendo, mas eu não estou nesse meio entre bênçãos e força do universo e pensamentos que a gente tem, que a gente materializa, as coisas que a gente acredita, que é a fé, mas isso tudo tem um sentido físico, tem uma vibração, tem uma energia que a gente emana. E vocês vão ver no livro que várias coisas, tudo que a gente emana, existe um correlacionamento físico, quântico, entre um estado mental e outro, e tudo que você vai e volta. Então, tudo isso hoje em dia acho que faz parte da minha vida e faz parte da vida da minha família, e acho que essas coisas estão melhorando. E, falando da religiosidade, como eu falei no começo, eu sempre tive muita fé, sempre acreditei em Deus, mas essa personificação de Deus para mim não entrava na minha cabeça de quem é Deus. Deus é um ser, é um espírito, quem é Deus pra gente, né? E na Bíblia fala muito que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, por que nós somos tão mortais como achamos que somos e tão limitados como achamos que somos? Isso não entrar na minha cabeça. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, obviamente que eu não sou Deus. Ou sou parte de Deus, ou sou um pedaço de Deus, né? O que é Deus? O que é essa energia que circunda a gente? A onipresença, a onisciência, né? Então, quem é? Então, esse questionamento eu fui fazendo com o tempo, e aí fui aprendendo várias coisas, e com isso deu vontade de escrever esse livro. Como eu falei, quando eu juntei tudo isso com a física, me deu um estalo, e eu, agora sim, agora eu entendi o que significa tudo isso, né? Se você for ver várias religiões, do budismo, hinduísmo,
qualquer coisa sempre tem um Deus, sempre tem uma força maior, sempre tem um caminho. E a física também não é diferente, ela mostra que existe um porquê, existe uma coisa, existe um fundamento primordial que nos leva a fazer tudo o que a gente precisa na vida, toda a fé que a gente tem, essas coisas todas. Tá? Então, resumindo aí o porquê do livro, é basicamente isso. Foi a vontade de mostrar para as pessoas o que eu aprendi e do que é possível em fazer com a vida da gente de forma simples. Simples na forma de fazer, mas não é simples da noite para o dia. Né? A gente tem que trabalhar isso, tem que ter no nosso dia a dia, para poder fazer com que as coisas, as ações e reações aconteçam na nossa vida e a gente consiga colher nossos frutos que a gente deseja, que é a fé que a gente tem. Tá? Eu Então, posso só primeiro... fazer um comentário? Pode. É interessante quando você está falando aí da ideia de escrever um livro, porque você já tinha essa ideia fazia tempo, e ele dizia, vou escrever meu primeiro livro, e eu ficava pensando, vai demorar esse livro, porque eu escrevo artigo e demoro um século para escrever um artigo de 9 páginas. E ele dizia, olha que eu vou escrever meu livro, olha que eu vou escrever meu livro. E aí, acho que veio a pandemia e com tudo que a pandemia trouxe, né, os prós e os contras, as limitações, as dificuldades, e eu acho que ele encontrou na pandemia aí o terreno fértil para finalizar esse primeiro projeto dele, né? E um belo dia, no meio da pandemia, ele olhou para mim e disse: pronto, o livro está pronto e agora eu vou lançar, vou mandar para a Amazon para eles começarem a produzir. E eu fiquei, jura? Já saiu o livro? Eu não acreditava no livro. E até que, enfim, eu sou igual a Santomé, eu só acredito vendo, ó, tá aqui o livro, tá, gente? Pode adquirir aí, tem em formato de e-book e também o livro impresso para quem quiser. Mas é mais para dizer assim que é um projeto que você, de certa forma, se organizou, mas também você tem seus méritos, porque não é fácil escrever um livro e conseguir colocar de uma forma tão clara, numa leitura tão prazerosa e tão gostosa, o que você colocou aqui nesse livro. Então, fiquei muito orgulhosa. Muito obrigado. Você é suspeita para dizer, mas muito obrigado. Vamos lá. Eu acho que estava tudo tão claro na minha cabeça e tudo tão simples de falar, tão simples porque quando você encontra aquela verdade, você encontra aquela coisa que te faz acreditar no que você está falando, eu acho que vai fácil. Então, a escrita também vai fácil, né? E você consegue... E eu tinha na cabeça a certeza de como eu queria transformar isso em papel, em folha, e como transmitir isso para as pessoas. Eu acho que por isso que o livro saiu rápido, entre aspas, porque você não sabe, mas eu estava escrevendo já há muito tempo, durou quase um ano para me escrever o livro. Então, só que eu estava no meu computadorzinho. Eu já estou ansiosa porque ele fala que já vem o segundo livro, que depois ele vai falar no final da live, porque esse livro, em 2 dias, eu devorei. De tão gostosa que é a leitura, independente da crença religiosa, acho que a ideia do livro é para além disso. Então, independente do credo de cada um, acho que é uma leitura que dá para abrir os horizontes da gente, assim, a percepção. Mas eu acho que as pessoas devem estar mais ansiosas pela segunda parte da live hoje, que é de você falar o método que você usou para escrever e dar um spoiler, né, do método que você sugere que as pessoas apliquem no dia a dia. É isso aí. Pronto, vamos para a segunda parte, que é como que eu escrevi o livro. Qual foi a ideia para poder facilitar a leitura e facilitar o entendimento de todos aí. O básico, a ideia inicial surgiu porque tanto a religião como a filosofia eu já tinha lido, mas, como eu falei, era muita teoria, pouca prática, e para mim, como engenheiro, eu precisava de provas. E aí foi quando eu entrei na física quântica que encontrei as provas necessárias para aquilo que eu já tinha lido e que tinha entendido. Então, basicamente, eu juntei esses 3 pontos. A física quântica, que
para quem conhece a física quântica, é a física das pequenas coisas, das partículas, né, dos átomos, das moléculas, das células. Então, é a origem de tudo, é a física quântica. Juntei com a religião, que é toda, aí puxei mais para a religião, para o povo católico, que é a minha formação católica, né, para a Bíblia. Então, peguei várias passagens bíblicas, e onde tinham algumas passagens que aquelas passagens me eram verdadeiras, mas ao mesmo tempo, muita teoria, eu não sabia de onde tirar aquilo. E aí achei parâmetros dentro da física quântica que comprovavam que aquelas palavras eram verdadeiras. Então, aquilo clareou de uma maneira na minha cabeça que acho que Jesus, quando Deus personificou em Jesus, e Jesus, na passagem dele, falava da forma que ele falava, as pessoas não entendiam o que era para ser transmitido. Existe até umas cartas de Cristo, quem tiver a oportunidade de ler, é um texto, um livro, né, polêmico. A Igreja Católica, horas aprova, horas não aprova, mas é como se fosse Jesus, de novo, numa segunda vinda aqui, falando com a freira, explicando com outras palavras o que ele disse há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás. Então, quem tiver a oportunidade também lê as cartas de Cristo, que é muito interessante, porque te dá uma nova visão da Bíblia, das palavras de Cristo. E quando você tiver lido o livro, que vê a parte da física, você vai ver que está totalmente correlacionado uma coisa com a outra. Então, a ideia do livro foi justamente isso, foi a gente pegar a física, a religião e a filosofia, que aí no meu caso eu busquei muito a Seichonoye, que é um pessoal que tem essa visão também, muito ligada, não à física em si, mas ele dá alguns parâmetros, alguns pensamentos, alguns questionamentos que tem nos livros deles, que faz a gente ter essa correlação. Então a ideia inicial foi essa. E dentro desses 3 pontos, eu acho que quem for ler o livro, é importantíssimo, é primordial que se concentre na primeira parte, no primeiro capítulo da parte que fala da física quântica, que tem um experimento lá chamado dupla fenda, que esse experimento ele traduz e traz para você, foi que me deu alerta, que me deu o clique na mente, de tudo que a gente vive hoje. O fundamento principal é que a gente entenda que existe a matéria, mas que toda a matéria é energia. Então, isso é o fundamental do livro e é o fundamental para você entender qualquer outra coisa. Se você entender, através do experimento, que foi um experimento feito várias vezes por vários cientistas, que você perceber de que a matéria, tudo que a gente toca, tudo que a gente tem, tudo que a gente vê, tudo isso é feito de energia, se você entender isso, você vai abrir sua mente e vai entender todo o restante do livro, todas as passagens bíblicas, toda a filosofia, você vai entender tudo. Então, eu peço a vocês que, quando ler um livro, demore mais tempo, tenha mais foco nesse item. Se o livro, por acaso, não ser suficiente esse tópico, porque ninguém pode também escrever 500 páginas só sobre um tópico, que não vai ficar muito massivo o assunto, e aí pode não trazer muito interesse, mas pesquise em outras na internet, no Google da vida, mas lê essa parte da física quântica, essa parte da dupla fenda. Depois você vai ver outros experimentos lá, da parte de correlacionamento, onde fala da ação e da reação. Então, se você percebe que tudo é energia e que você emana energia, e se na física fala que as partículas estão interligadas, se eu mexo uma partícula, outra partícula reage automaticamente ao mesmo tempo. Então, se você percebe isso, então você sabe que se você manda uma energia, aquela energia ela vai voltar e vai atingir uma outra pessoa que está do seu lado. Então, tudo isso é interessante você focar, porque a parte da religião que está no livro e a parte da filosofia é um complemento que você vai reler e vai conseguir ver com outros olhos, com outra percepção, aquilo que você leu lá na física quântica. E aí você vai ver, então faz sentido isso. Então, eu estava, às vezes, cheguei até eu mesmo a ter uma percepção de uma passagem bíblica, e depois de ter lido, poxa, mas eu estava pensando errado, eu estava pensando de forma diferente.
Eu acho que não é tanto assim, é assado, e você vai começando a abrir sua mente e você percebe que você é co-criador da sua vida. Isso é o mais importante. Isso é o que desperta na gente. Quando a gente fala de fé, a fé, né, que é a fé cega, aquela que você acredita que aquilo vai acontecer. Então, o fato de você acreditar que aquilo vai acontecer, e aí, na terceira parte do livro, fala muito disso, você está criando o seu futuro, você está criando a sua vida. Então, se você acredita que aquilo vai acontecer, aquilo vai acontecer. E aí, pode ser pela fé, que acredita muito na fé, que não acredita na física, mas a física explica isso, que você, quando emana essa energia ela se materializa de alguma forma daquilo que você quer. Então, às vezes, você fala muito, então, cuidado com o que você fala, porque isso pode acontecer. E é verdade. Cuidado com o que você pensa, porque isso pode acontecer. Porque acontece. Então, a física, ela serviu para mim, para isso, para entender que, realmente, essas frases, esses ditos populares que dizem, não saíram do nada. Alguém lá atrás, algum dia, soube disso e foi perpetuando, e essas frases, essas palavras, esses ditos populares foram sendo popularizados, e ninguém se pergunta por quê, ninguém sabe o porquê, e aí quando você se aprofunda no item e vai na física, você começa a entender tudo. Deixa eu fazer outro comentário. É bem interessante isso que você está colocando, porque muitas pessoas, né, das nossas relações, eu acho que todo mundo acaba colocando em prática de alguma forma e falando determinadas coisas na nossa vida cotidiana que a gente nem sabe da origem, né? Como que surgiu isso? Às vezes alguém tá com um pensamento ruim, uma pessoa chega e fala, não fica falando isso, tenta mudar a energia, muda o pensamento, pensa positivo, imagina diferente. De repente, algumas pessoas colocam, nossa, não fique com essa mágoa no seu coração, porque isso vai fazer mal para você. Então, às vezes, dentro da nossa própria rotina, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a gente acaba falando e pensando a respeito de algumas coisas que você acaba trazendo no livro, né? Acho que a lei da atração e da reação, o porquê do pensamento positivo, e que realmente você, a partir da leitura, você começa a pensar que faz sentido, sim. E faz sentido não pensando no aspecto da religião ou do credo, mas faz sentido a partir da física quântica, como você coloca, né? E entender a respeito da física quântica também não anula a minha perspectiva religiosa, as minhas crenças. Então, acredito que a leitura do livro e o que você traz torna a pessoa que está lendo e dá ao leitor uma perspectiva de se fortalecer naquela fé que ela tem, entendendo as coisas que ela aplica no dia a dia, né? Por que determinadas pessoas vivem situações tão difíceis e conseguem ter uma vida tão plena, mesmo com toda dificuldade? Por que acontece que essas pessoas transformam o ruim, o desagradável, em algo que é positivo? E as reflexões vão vindo, né? A ideia é justamente essa. A ideia existe. Cada pessoa tem as suas crenças, né? Que é uma outra coisa que tem que ser trabalhada dentro de cada um, são as crenças limitadoras. Então, essas crenças limitadoras, que normalmente a gente cria isso, a gente adquire isso na nossa infância, com quem te escuta, dos pais, dos amigos, da convivência. Então, aquilo te limita muito e você fica com aquele pensamento limitador, e aquele teu pensamento limitador, obviamente, vai fazer com que você vá só até aquele limite. Então, você não consegue passar dali. Quando você percebe que você é co-criador do seu futuro, você deixa de acreditar naquele limite e, como diz, o céu é o limite. Então você não tem limite, você pode conquistar o que você quiser. E cada qual tem
a sua forma de que você melhor se adapta. Então, como a Manuela falou, a Manuela é muito religiosa. Então, ela tem a fé dela que ela não vai perder isso, ela não vai mudar para a física quântica, mas vai fortalecer porque ela sabe que realmente existe algo que é real e que faz com que aquela fé dela seja uma fé real e que aquelas coisas aconteçam do jeito que ela quer. Né? E acredita em Deus, acredita na física, acredita onde for. Mas é isso que cada pessoa... A ideia não é, dizer que a religião, qualquer outra coisa, não vale e que o que vale é a física quântica. Muito pelo contrário. A física quântica é apenas um somatório para aquilo que a gente já tem de conhecimento, para que quem tem talvez algumas dúvidas possa lá na física, lá no livro, quando você for ler, te dar sustento de que aquilo realmente não é só um texto escrito que alguém escreveu lá 2000 anos atrás, do nada, e aquilo tem que ser acreditado e acabou-se. Né? Tem um porquê atrás. Falando dessa história do pensamento positivo, que tem um pensamento positivo, tem um segredo, tem PNL, né? tem várias coisas que falam a mesma coisa, mas como é muita teoria, você fica meio que obrigado a ler e acreditar. E eu não sou assim. Infelizmente ou felizmente, nem tudo que me dizem eu acredito, eu contesto muito, eu quero saber o porquê. E foi nessa questão de saber o porquê que eu fui atrás da física e descobri que realmente existe um porquê real, né, que as coisas acontecem. Não é à toa que tem muita gente que é rico, de uma hora para outra perde tudo e rapidamente conquista tudo. São pessoas que têm na cabeça a certeza de que são competentes, que vão ser ricos e não fala só riqueza material, riqueza espiritual, relacionamento. Então tem pessoas que têm aquela certeza que, por mais que caia por algum motivo, pela economia, outra coisa também, fala da economia, a economia do país vai ruim, o meu negócio vai ruim, tudo é crença. Se você tem certeza que o seu negócio vai dar certo, que as coisas vão acontecer, pode ter a economia que for, que você vai conseguir conquistar o que você quer. Você pode reduzir talvez um pouco, pelas consequências reais, materiais do dia a dia, mas você vai sempre vencer. Então, essa história, eu vou ficar botando desculpa que do Bolsonaro, no Dória, aqui em São Paulo, sei lá em quem aí, isso é desculpa de quem não quer, quem não acredita no poder da cocriação. Tá? Então, a forma que eu escrevi o livro foi essa, foi juntar essas três coisas, juntar a física, juntar a religião, juntar a filosofia, pegando a física como base experimental, comprovada, de que o que está sendo dito na religião, que está sendo dito na filosofia, faz sentido e tem fundamento. Tá? Vamos para o terceiro ponto, que é de falar do método que você propõe? Vamos sim. Vamos passar agora para ele. Para terminar os 3 pontos que a gente ia falar na live, primeiro, o porquê que eu escrevi o livro. Segundo, como que eu escrevi o livro, né, a metodologia que eu acabei de falar. E o terceiro é o que nós vamos fazer com isso, né? Como nós vamos aplicar isso na nossa vida. Eu comecei a aplicar isso, como eu falei, muita coisa na minha vida já melhorou. Já hoje, diferente de 1 ano, 2 anos atrás, 3 anos atrás, hoje eu estou com tanto projeto que eu não sei nem como é que eu vou dar conta de tanto projeto. Mas eu tenho certeza que vou. E vai dar certo e essas coisas vão acontecer. Então, para toda transformação de qualquer pessoa, né, transformação na nossa vida, na nossa mente, na nossa percepção dos fatos, nós temos que percorrer um caminho. Existe um caminho para que tudo aconteça. Né? Você tem que percorrer um caminho. Só que para a gente percorrer esse caminho, nós temos que dar vários passos. Então, a cada passo que nós damos, a cada caminhada que nós damos, a cada passo, nós vamos percorrendo o caminho e vamos melhorando a nossa percepção da vida. E, em cada passo, você tem que dar uma pisada. Você tem que pisar. Então, o pisar, que é um modelo que eu botei no livro aí, uma forma de a gente trabalhar isso na nossa vida, o pisar é o primeiro passo para uma longa caminhada. Então, lá no livro, vocês vão ver lá que o pisar é uma sigla, são cinco passos que você tem que dar,
né? O P, o I, o S, o A e o R, que eu não vou dizer aqui como é que é, vocês têm que ler o livro para conhecer lá, mas é uma metodologia que, como qualquer outra, não é milagrosa. Aqui a ideia não é dizer que você fazendo isso, você vai transformar a sua vida noite por dia, amanhã você vai estar rico, vai estar de bem com a família, o filho, o pai, não é isso. Mas é uma metodologia de que, se você seguir o passo a passo, diariamente, durante não tem tempo definido, se é um dia, uma semana, um mês, um ano, mas se você começar a praticar essa metodologia, que é uma junção no dia a dia aí das pessoas, se você falar, pegar essa teoria e praticar, tenho certeza absoluta de que vai mudar a vida de muita gente. Isso eu tenho certeza. Então, o que eu peço é o seguinte: leia um livro. A gente não pode dar só o spoilerzinho do que é cada... O que significa cada letra desse pisar, só para deixar o pessoal mais curioso? Eu acho que não. Eu acho que se a gente começar a falar aqui todas as letras, acho que já vai abrir muito. Eu acho que a curiosidade maior vai ser em saber o que significa cada letra dessa e qual é o motivo de você seguir cada um. Eu acho que é muito interessante, porque a própria palavra inicial de cada letra já vai abrir um leque de como é que funciona toda a metodologia. Eu acho que é interessante você ler e ver como funciona, e aí sim, a gente... e aí nós vamos falar aqui também depois, vamos ter outros canais que nós vamos conversar ainda, né? Eu estou criando um outro projeto, estou criando um blog também para a gente ter umas perguntas, vou botar alguns textos lá, tem um segundo livro. Então, acho que a ideia é forçar o leitor a ir lá, e só vai entender também as palavras, as letras, quem lê a parte anterior do livro, quem lê a física, quem lê lá a parte de trás. Não adianta eu dizer que qual é a metodologia, qual é a sequência, porque a pessoa, mas isso aí todo mundo já falou. Mas não é bem assim. Você tem que ter a comprovação anterior, você ter certeza do que entendeu. Foco aqui, digo novamente, foque na parte da física, lá na parte da dupla fenda, que é importantíssimo você entender isso, porque se você entender, todo o resto vai ser fácil você compreender e praticar. É importante que eu posso dizer assim, que essa metodologia você tem que estar sempre com a mente tranquila. Você tem que, a partir de um momento da minha vida, eu comecei a praticar meditação. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Todo mundo fala, mas não consigo meditar, né? Eu fico pensando muito, minha mente é muito inquieta. E todo mundo pensa que meditar é ficar zen, apagar, desaparecer do mundo e ficar lá. E não é. Os pensamentos fazem parte da meditação. Tem um processo de meditação, tem vários métodos para você meditar, tem na internet, tem vários disso. Então, é fundamental que você primeiro faça uma meditação, que você relaxe sua mente, que você entre numa vibração mais calma, né? Você reduz a vibração do seu cérebro, né? Os hertz, para você, nesse momento de calma, que a mente está calma, aí sim, você praticar esse método que eu estou colocando para vocês. Porque quando você está com a mente perturbada, pensando na dívida, no trabalho, no filho, nas compras do mês, você não consegue se concentrar. E como eu falei, a gente cria aquilo que a gente pensa. Então, se a gente está tranquilo, com a mente serena, se você está relaxado, você está meditando, e aí sim você começa a pensar o que você quer pensar, aquilo você está potencializando a sua energia, você está potencializando aquilo que você quer conquistar. E aí você consegue conquistar aquilo que você quer. Você tem que falar que você vai não pensar, que você vai pisar. Exatamente. Você vai dar um primeiro passo. Você vai pisar para dar o primeiro passo. Essa é a metodologia. Então, a caminhada começa com a primeira pisada. Quando você pisar a primeira vez, você pisa a segunda, pisa a terceira, e aí você vai caminhando um processo de crescimento. E eu tenho certeza absoluta que vai fazer bem a muita gente. E a ideia é essa. A ideia é trazer para vocês de forma simples, porque, volto a dizer, existe muita gente no mercado aí, e foi até reportagem no Fantástico um dia desse, muita gente se aproveitando disso, que o país é um país que 1%, 2% da população tem condições de viver bem, né? Então, 98% da população baixa renda, ou média baixa, então muita gente se aproveita da falta de instrução, do desespero das pessoas
para poder ganhar milhões de dinheiro em cima dos outros. Então, a ideia do livro não é essa. A ideia do livro é trazer um conhecimento fácil, entendível, para que as pessoas possam usar na sua vida e possam aprender e viver melhor. E faz parte de todo esse processo energia. Se eu estou mandando energia boa para vocês, com certeza eu vou colher energia boa. Se eu estou querendo ajudar vocês, com certeza eu vou ser ajudado. Então é uma troca. Né? Nada é de graça nessa vida. Então eu estou fazendo isso por vocês, mas com certeza eu vou receber muita coisa em dobro também. Tá? Então, pessoal, é isso. A ideia do livro final é a gente usar o método PISAR para a gente poder melhorar a nossa vida. Como a Manu falou, existe um outro livro que eu estou começando a escrever, mas por conta de tanta demanda que eu estou de projeto, trabalho pessoal, que hoje eu trabalho numa empresa, tenho uma empresa, tenho um livro, estou criando um blog, então eu estou tentando arrumar tempo para poder fazer tudo. Mas tem um segundo livro que eu estou criando, que é E Agora? O título eu vou até dizer para vocês. E agora? Então, agora o que é que eu faço com tudo isso que eu aprendi, com tudo isso que eu sei? E agora, o que é que eu faço? Onde eu vou aplicar isso? Será que é só para ganhar dinheiro? Será que é só para ser rico? Acho que não, né? Acho que a gente tem outros objetivos na vida que são mais importantes que somente dinheiro. Dinheiro é bom. Tem um humorista lá no Ceará que fala que dinheiro não é tudo, mas é 100%, né? Mas tem outras coisas na vida que são muito importantes. E acho que essa metodologia e essa nova forma de pensar vai ajudar muita gente. Tem gente que não fala com os pais, que não fala com os irmãos. Sou um, estou trabalhando isso. Não fala com os filhos, tem filho drogado, tem várias coisas. Então você pode usar isso para poder tentar melhorar e trazer essas pessoas para próximo de você e você tentar melhorar a sua vida e a vida do próximo. Obviamente que a gente não tem poder 100% sobre a vida do próximo, mas você pode emanar muita energia positiva para que ele, pelo menos, melhore um pouco. Talvez não chegue onde você queira que ele chegue, mas deve melhorar mais um pouco. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Compre um livro, leia um livro. Se tiverem dúvida, aí, passa para a Manu aí, que a Manu agora vai ver se tem alguma pergunta. E aí a gente vai se falando, tá bom? Um abraço dia para sai um todos. canal no YouTube. Não, espera. Um dia vai Calma, sair um canal no YouTube só se o pessoal da família colaborar, né? não só a família não, todo mundo, né? A família é Não, grande, mas precisa. eu tô brincando com ela, tô tirando onda. Gente, É assim. alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Leila, obrigada. Eu não sei mexer nesse Instagram, tem um bocado de coisa aqui. Como eu faço para pegar o autógrafo energizado do autor? Paulo Zigo. Aí tem Doutor que Paulo Zigo, aí marcar. você tá fácil, Paulo Zigo. Você mora aqui em São Paulo, então é só a gente marcar o dia. Se você tiver com um livro aí, se a gente marca, a gente toma uma cerveja, aproveita e assina o livro para você. Aí a Lia tá perguntando onde comprar o livro. Lia, a- Amazon.com. Na Amazon, na, se você comprar, Amazon.com.br. Mas eu não sei se na França, porque a Lia, minha prima, ela mora na França, né? Eu não sei se lá ela deve comprar pela Amazon.com e não Amazon.com.br, que é aqui no Brasil. Mas se você entrar lá na Amazon, você procurar por livros, no nome do autor, colocar meu nome, Ricardo Matos, vai aparecer o livro lá e aí você faz a compra. Tá bom? Quem mais aí? Vem com A Dani. autógrafo? Não, a gente tem que marcar para dar o autógrafo. A Leila tá É, o perguntando. autógrafo é pessoal, tem que ser na É, frente para gente poder comemorar. Tá certo? gente, o Mas, livro ele pode ser comprado no formato de e-book ou impresso também. Exatamente. A gente chega junto com o livro. A gente chega junto com o livro na casa da pessoa para dar autógrafo e tomar uma cerveja. é exatamente isso. É isso aí. Faz É parte do isso. livro. Gente, um beijo muito grande para vocês. A gente está muito feliz com esse momento e a gente vai seguir aí, continuar postando aí a respeito do livro e dos próximos projetos dele aí relacionados
a nova, a nova, Novo como é que eu projeto, a posso nova. dizer? Um novo hobby dele, né? Ser escritor. Então, a gente vai compartilhando com vocês aí. Um beijo muito grande, muito obrigada aí pela companhia de hoje, tá? Bom, pessoal, me despedir de vocês também. Como eu falei, terão, e a Manu falou, tem outros canais aí, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer um canal no YouTube, porque depende mais de dedicação, talvez não tenha esse tempo todo ainda, por enquanto. Mas com certeza um blog vai sair. Comecei a criar. Tenho uma irmã muito competente nessa área de design que vai me ajudar nisso. E terá um segundo livro, com certeza. E terão outros livros. O que falta agora é só eu plantar minha árvore. Porque já fiz o filho, já escrevi o livro. Agora falta plantar minha árvorezinha para poder estar tranquilo na terra. Tá bom, pessoal? Beijo Um abraço, grande. um beijo para todo mundo. Muito obrigado. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau.